Hoje, o Negócios Record é dobrar. Em vez de um, temos 2 convidados. João Mesquita, diretor-geral, e Fábio Medeiros, diretor de conteúdos da Live Mode TV, um canal de YouTube que promete revolucionar a transmissão de desporto, em particular de futebol, no nosso país. A experiência no Brasil começou com a KZTV e vamos começar por aí, perceber também o que é que o Brasil pode trazer para Portugal ao nível da transmissão de futebol e de outros desportos, e qual é o plano da Live Mode e de que forma pode também ter um papel no processo de centralização e transformação do futebol português. É o Negócios Record, o programa que faz a auditoria às contas fora das 4 linhas. Começo por si, Fábio Medeiros. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Fábio Medeiros, no Brasil a KZTV mudou muito as regras do jogo. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu a KZTV no Brasil? E qual é que foi o impacto que sentiu entre os mais jovens? Conta um pouco a história do projeto todo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Finalmente conseguimos estar juntos aqui. Assim, até voltando um pouco na história, o grupo de pessoas que criou a KZTV há 20 anos atrás criou um canal que chamava Esporte Interativo. E esse canal já começou ali uma caminhada buscando um contato maior com o público jovem, embora que ainda fosse um canal de televisão. Esse canal foi vendido para o grupo Warner, né, que hoje chama Warner Bros. Discovery, e os sócios foram saindo e criaram a Live Mode. Então a Live Mode ela nasce no Brasil principalmente com o intuito de atender as entidades esportivas e preparar essas entidades esportivas para esse novo mundo digital, mostrando que não existia só aquele modo de vender direitos para um único canal de TV e aquela era a única forma de fazer receita, porque esse mundo digital, com a série de players novos, streamings e outros concorrentes, podiam trazer novas fontes de receita e nova maneira de distribuir o conteúdo. Então a Live Mode ela tem esse DNA de buscar como levar o conteúdo esportivo para o mundo digital de forma diferente. E nesse contexto a gente atendia a FIFA, não só no Brasil como na América Latina, em termos de patrocínio. E nessa relação com a FIFA apareceu no Brasil em 22 uma oportunidade que não estava sendo percebida pelos players brasileiros de como usar o direito digital do Mundial de 22. Os players, no caso a Warner, enfim, outros concorrentes ali, mesmo os streamings, ainda não conseguiam entender o valor e como extrair receita de um direito digital de um Mundial. E aí a Live Mode entra, percebe essa oportunidade. No caso, existia o Casimiro, que era um garoto que tinha sido estagiário nosso no Esporte Interativo. Então, o Casimiro, durante a pandemia, ele surge ali como um fenômeno de comunicação, com as lives deles durante a madrugada. As pessoas não podiam estar com os amigos na pandemia, estavam com o Casimiro, e ele vira um fenômeno cultural. E aí a Live Mode ali a gente pensou, vamos trazer ele, que é um fenômeno de streaming, um fenômeno digital, e a gente traz o direito da FIFA e convencemos a FIFA a fazer algo novo, que foi o primeiro mundial feito para o público jovem com a KZTV, e aí foi criada a KZTV, tendo um criador e outros criadores ali como porta-voz disso. E o sucesso do primeiro mundial foi muito maior do que a gente imaginava. Que números é que houve? Tem números dessa experiência do primeiro mundial? Tem, sim. A gente achava que os jogos do Brasil iam ter baixa audiência pela questão cultural e histórica de todo mundo sempre assistir na Globo com o mesmo narrador, que era o Galvão Bueno, que é um fenômeno no Brasil. Além de que o Brasil para nos dias de jogo. E no primeiro jogo do Brasil, a gente já teve 4 milhões de pessoas simultâneas vendo o jogo. No final, indireto. Simultâneas, não, lá naturalmente ao mesmo tempo. No último jogo do Brasil, deu 7 milhões de pessoas simultâneas. No total, foram dezenas de milhões que passaram pelo jogo. Mas simultâneos foi um número, de fato, que surpreendeu a gente. Então, a Live Mode, na sua história até aqui, se você pegar as maiores lives do mundo, né, sim, quase todas são da Live Mode. Tanto no Mundial, depois a gente teve Euro com Portugal e Espanha, dando 6 milhões e meio de pessoas simultâneas, e outros jogos de futebol brasileiro também. Então, no fundo, o que a gente conseguiu provar... Deixa-me só saber uma coisa, desculpe. Esses números retiraram a audiência aos mídia mainstream, aos tradicionais, à Globo, que tinha os direitos dos jogos? Não, ótima pergunta, porque acho que isso vem de acordo assim, com o que a gente acredita, que a gente é muito complementar, né? O que acontece é que, de fato, a Globo não perdeu nenhuma audiência comparado com os mundiais anteriores e com as outras competições que a gente acabou dividindo os direitos. O que você percebe é que é um público que não estaria assistindo o jogo, um público jovem que, no fundo, foi se desconectando do desporto e foi deixando de acompanhar o esporte, e a gente, com essa linguagem nova, trazendo os criadores para levar essa linguagem que o jovem está acostumado a ver no mundo digital, a gente trouxe de volta esses jovens para o desporto. O que se dizia no Brasil antes é que o jovem não aguentava ficar mais do que 10, 20 minutos vendo nada e por isso que não assistia o desporto. E a gente mostrou isso ao contrário, né? A média de tempo da KZTV é de 54 minutos.
Então, o jovem fica. E a gente está falando de jovem mesmo, né? 80% do nosso público é menos de 40 anos de idade no Brasil. Que é o oposto, mais ou menos, do que acontece nas TVs lineares, né? Eu tinha aqui a pergunta sobre a mudança dos hábitos de consumo de desporto. Vou lançar agora também ao João. Como é que se monetiza este negócio? Isto é, põe no YouTube. Eu habituei-me a ver futebol como produto premium, pago em Portugal canais, a Sport TV, a DAZN, a BTV para ver futebol. Você vai-me dar o jogo de borla e obrigado. Como é que você ganha dinheiro neste negócio? Então, vamos lá ver. Estamos todos aqui para ganhar dinheiro, não é? Portanto, a borla tem que ser paga por alguém. Antes de mais, obrigado por nos convidarem aqui, para eu também estar aqui presente com vocês e eu poder explicar um pouco mais deste negócio. É curioso porque o meu passado de 20 e tal anos de trabalho em mídia foi sempre a partir de subscrição. Eu trabalhei sempre em negócios de subscrição, portanto todo o meu negócio era através de convencer as pessoas a pagarem um extra para ter um produto especial e único que só alguns teriam. No mundo do cinema, no mundo, enfim, das séries e do desporto. E agora realmente abraço este desafio do negócio que é, o pressuposto é esse mesmo, é levar de uma forma fácil, grátis às pessoas o desporto que antes não estava disponível. Então a monetização só tem uma forma de ser, que é obviamente através da publicidade, mas não é a publicidade tradicional, e aqui acho que está eu ia dizer o pulo do gato, mas acho que essa expressão é brasileira, não é portuguesa, não é? Não é portuguesa. A grande invenção, a grande reorganização deste modelo de negócio trazido pela Live Mode, e eu vivia no Brasil quando assistia todo esse início, é o facto de não ser um modelo de publicidade tradicional. É um modelo através de publicidade integrada nos nossos conteúdos, através do trabalho que fazemos lado a lado com creators e influenciadores, de forma a dar um valor acrescentado às marcas que vai muito além dos segundos do spot que outras mídias vendem. E, portanto, é a forma, como todos nós sabemos hoje, de chegar de forma eficiente a essa camada mais jovem, que não se sente atraída pela publicidade tradicional. Então, o modelo é baseado em publicidade, mas não na fórmula tradicional. A gente não vende spots, a gente vende integração, vende conteúdos conjuntos, quase product placement, podemos falar muito personalizados com as diferentes marcas, obviamente de forma transparente e clara, não enganamos ninguém, é o formato, mas leva a um trabalho de construção que é muito mais complexo do que na vida normal. João, mas não temem que em Portugal, com eventuais mudanças que possam surgir na lei da publicidade, nomeadamente com mais restrições às apostas desportivas, isso não poderá criar-vos algumas dificuldades, uma vez que serão tendencialmente os patrocinadores mais óbvios para o vosso tipo de conteúdos e para aquilo que é o produto que estão a disponibilizar? Eu diria que um desafio de cada vez. Ok, estamos a chegar, estamos a montar a operação, temos 34 jogos da Copa para mostrar do Mundial de Futebol da FIFA, o dia a dia, o melhor jogo, tudo mais. Tem muita coisa para montar, temos um time que está a ser montado, temos as primeiras vendas de patrocínios, enfim, trabalho conjunto com marcas. Então, de alguma forma, todos nos adaptaremos. Nós não somos os únicos, a única entidade que vive de publicidade. Eu, inclusive, só um ponto, o facto de nós termos um modelo que é infinitamente mais construtivo, mais de parceria, de construção de conteúdos com marcas, eu acho que nos coloca a experiência que temos pelo passado, do que vejo e do que vi na Live Mode TV. Nós temos uma capacidade de integrar marcas que, ao terem que fazer novas escolhas no futuro, provavelmente olharão para os cases que nós lhes vamos poder mostrar nos próximos meses e vão perceber que serão mais eficientes com modelos como o nosso. Então deixe-me fazer a pergunta de outra forma. O que é que já aprenderam com aquilo que foi a receita publicitária no digital no Brasil, naquilo que foi o modelo testado pela Casa TV, que possam replicar e o que sabem que têm já que corrigir ou que precisa de ajustes face àquilo que é o mercado português? Vamos lá. Primeiro, o que sabemos do Brasil. O que é que o Brasil ensinou? O betting não é tudo. Não é nem de longe nem de perto a maior receita da Live Mode. Okay? Então a gente sabe que tem vida para além do betting e tem muitas outras marcas, e quando as marcas, que é uma luta hoje diária e permanente, procuram linguagens um pouco mais jovens, procuram chegar a targets mais jovens que não são mais alcançados facilmente ou da forma que era no passado por um spot de 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional da Noite, né? A quantidade de marcas que provaram, ou que a Live Mode provou, que tinham uma eficiência infinitamente maior para levar definitivamente, ou seja, awareness, seja action, compra, venda, o que for, o objetivo das marcas. A eficiência é tão maior, e foi tão maior ao longo destes anos, que
a lição é muito clara. Agora, Portugal, estamos no mesmo estágio? Eu acho que ainda não estamos no mesmo estágio, tem toda uma evolução a fazer. Num ponto de partida, naturalmente, e nós chegámos há poucos meses, naturalmente tem deals já feitos com empresas de betting. Nós acreditamos que tem uma longa lista de marcas fechadas ou a negociar que não são betting, e nós acreditamos que o mais importante é nós podermos mostrar essas marcas todas ao longo desta primeira experiência que tivemos a sorte de ter um Mundial. Portanto, obviamente vai estar na boca do mundo e todo mundo vai falar do tema e todo mundo vai perceber muito rapidamente o que é a Live Mode. Se começássemos com torneios menores, com outras coisas menores, levaria muito mais tempo. Nós vamos poder provar estes primeiros anunciantes e vamos usá-los como um case, mostrando essa eficiência de alcance do target mais jovem. Não acredito que ficaremos dependentes de betting de maneira nenhuma. Tem muitos anunciantes. Quantos anunciantes já têm fechados para o Mundial? A gente não pode ainda revelar esse número, que estas senhoras aqui não me deixam. Então já temos alguns, estamos contentes, está no bom caminho, mas ainda não estamos onde queremos. Mas temos ainda 50 dias na frente. Sim, e que tipo de conteúdos, agora para o Fábio, que tipo de conteúdos é que a Live Mode, além dos jogos que vão ser transmitidos, mas para fazer uma operação que eu creio que vai ficar muitas horas, quantas horas vão ter de emissão diária, por exemplo, durante o Mundial e pós-Mundial, que tipo de conteúdos é que podemos esperar daquele canal, do Live Mode? O nosso foco agora vai ser todo em cima do Mundial. A gente ontem, por acaso, dia 27, estreamos já um formato trazendo o que a gente está chamando de futebol retro, onde a gente está relembrando jogos de mundiais passados, já começando a esquentar esse clima de mundial. A gente sabe que essa febre do mundial ela começa muito mais depois da convocatória, né? A gente ainda está na reta final de campeonato, definindo o campeão português, e o assunto está em volta disso. Quando a gente tiver a convocatória, muda um pouco o clima, as pessoas começam a ficar mais ansiosas pelo Mundial. E durante o Mundial, o nosso foco, claro, vai ser viver esse Mundial, mas eu acho que o jeito do conteúdo, claro, vamos fazer programas pré-jogo, programa jogo, e depois o pós-jogo, o rescaldo, mas é muito a diferença da linguagem, né? A gente quer transformar isso como se fosse um programa que está acontecendo dentro da sala da sua casa, com seus amigos, ou dentro de um café. Então, isso não quer dizer que tenha falta de informação ou falta de preparo, que às vezes as pessoas confundem um pouco a informalidade com a falta de preparo. Então, a gente tem que ter, sim, jornalistas que sabem o que estão falando, que estão bem informados, mas a linguagem que a gente quer passar isso para as pessoas é como se a casa ou o café fosse uma continuação daquele programa. Que ele se sinta como se tivesse um amigo meu falando. Então, a linguagem tem que falar com essas pessoas de igual para igual. E por isso que a gente tem muito essa linguagem dos criadores, que é o motivo do sucesso dos criadores está aí, né? São os jovens, ligam ali a tela do computador, o ecrã, e pô, esse gajo aqui podia ser meu amigo. E ele se veste como eu, ele fala como eu, comete os mesmos erros de linguagem às vezes que eu, mas eu me sinto próximo dele. E eu acho que a televisão, porque a gente aprendeu assim, ela foi se distanciando do jovem porque ela tem aquele padrão de vestimenta, aquele padrão de vocabulário que vai se distanciando um pouco da maneira que o jovem fala. Então a gente quer trazer os programas com esse viés. Claro, com a presença de criadores, com a presença de gente que entende do que está falando, presença de ex-jogadores, como o Ricardinho e o Ricardo Quaresma, que estão com a gente. Então, a gente criar esse grupo que, no fundo, faz parte dessa comunidade, que é a mesma comunidade que está em casa. Sim. Fábio, mas a forma como se narra o futebol, neste caso, envelheceu, e isso já não era atrativo para os novos. O Galvão Bueno já... Não é engraçado isso, né? Porque, justamente por isso, porque a gente se acostuma daquele jeito. Eu, particularmente, sou um mega fã do Galvão Bueno, historicamente. Mas o que a gente percebeu é que aquela linguagem já não satisfazia o jovem, muito por causa dessa coisa um pouco professoral, que quem estava narrando os jogos fala com uma linguagem superior a quem está vendo, né? Eu entendo muito mais, o meu comentador entende muito mais, vocês têm que aprender conosco. E no fundo, hoje, a pessoa que está em casa às vezes entende mais do que quem está ali. Porque às vezes um miúdo de 14 anos sabe tudo sobre jogadores reserva do sub-20 do Chelsea. Porque a informação hoje é muito acessível, que era diferente há 20 anos atrás. Então, essa linguagem tem que ser muito mais de igual para igual. Então, a gente percebeu isso, que no fundo, o Mundial é o mesmo, os jogadores são os mesmos, mas a forma com que vinha sendo narrado não conectava mais com o jovem. E é só a linguagem que muda ou também a forma de envolver quem está do lado de lá da tela? São as duas coisas. É a linguagem e entender que a pessoa do lado de lá da tela influencia o seu trabalho. O chat
no caso do YouTube, ele é parte da transmissão. O chat tem que ser escutado, porque às vezes você tem que mudar a forma que você está narrando ou mudar o assunto que você está dando mais atenção, porque o chat vai te mostrar... Envolver e pôr o adepto, o torcedor, a participar mais. Totalmente. O adepto ele tem que se sentir parte daquilo, senão ele vai embora. Porque hoje não pode ser mais o conceito da emissão, porque a emissão era uma via única, né? Que ela só ia para a casa das pessoas. Hoje, o que a gente tem que fazer é um trabalho de comunidade. Então, as pessoas falam, elas querem sentir o direito de mudar o que está acontecendo, de influenciar, de dar a opinião delas também. E muitas vezes, quando você lê a opinião de uma pessoa, você está representando milhares de pessoas que estão mandando aquela opinião também. E não é só aquela coisa de ler o texto, olha, a mensagem aqui, é de fato você ter a humildade de entender que aquelas pessoas têm que influenciar o que está acontecendo e tem que mudar muitas vezes o assunto que está sendo falado. Eu queria só fazer mais uma questão sobre isto de contar a história Claro. de forma diferente, narrar de forma diferente, de envolver. Porquê o YouTube como a plataforma principal para a ligação ao vosso trabalho? O YouTube, pegar uma frase de uma famosa música brasileira, que é o artista tem dinheiro onde o povo está, né? Uma música do Milton Nascimento. E eu acho que é isso, assim, os jovens estão ali. Não adianta você mudar a linguagem do que você está fazendo numa plataforma que o jovem não está. Porque ele não vai passar a ir àquela plataforma porque você mudou a linguagem. Então você tem que ir na plataforma onde eles estão e ao estar naquela plataforma você adaptar a sua linguagem para a linguagem que eles esperam ali. É muito a questão da expectativa do que a pessoa do outro lado quer encontrar quando ela tem aquele microsegundo de atenção. Porque o que é muito difícil com o jovem hoje é você ter a atenção dele. Então, se ele está no YouTube, você tem que entender qual a linguagem que ele espera ali, para quando você tiver a oportunidade de 2 segundos, você atingir e ele querer decidir ficar com você mais 2 segundos, depois mais 2 e mais 2. E quando você fala sobre o mesmo conteúdo no Instagram, ou sobre o mesmo conteúdo no TikTok, ou no Twitter, que é o X, você tem que falar de maneira diferente, porque a mesma pessoa, quando ela entra no TikTok, ela espera ver um tipo de conteúdo, e quando ela entra no Twitter, ela espera ver outro tipo de conteúdo. E se você não entender isso, e você não satisfazer o que ela espera ali, você perdeu a atenção dela e pronto, e o algoritmo te mata. Então, entender esse comportamento dentro de cada plataforma é importante. O YouTube é hoje a plataforma onde os jovens assistem mais vídeos longos, inclusive. Então, ela é onde você consegue atingir essas milhões e milhões de pessoas, mas você tem que falar com a linguagem certa, senão eles vão embora. Vamos aqui falar um bocadinho de negócio, João. O plano da Live Mode em Portugal é ser apenas um canal de transmissão ou pode também envolver-se na intermediação de direitos, de alguma forma ser detentora de direitos e depois distribuir também por canais lineares, por televisão mais tradicional? Pode acontecer no futuro esse papel de... Se entendi a questão, a resposta é não. Vamos lá ver. Nós temos o nosso universo, nós temos a nossa visão de como fazer conteúdo e apresentar conteúdo desportivo ao consumidor, ao jovem de idade, mas jovem de espírito também. É sempre importante a gente lembrar, não é? Tem alunos que têm mais de 40 anos. A intenção é trazer direitos para dentro do nosso universo. O trabalho de intermediário não é o nosso DNA. Enfim, não vou dizer que nada é impossível, porque no mundo da mídia nada é impossível, mas o nosso papel... Eu pergunto isto no sentido de vocês terem direitos, que depois são vocês que podem repassar ou vender a um canal também linear, por exemplo. Eu diria o seguinte, que já passei por milhões de modelos passados na compra de direitos. Da mesma forma que o nosso objetivo é trazer conteúdo esportivo que o consumidor português engaja, gosta de ver, quer se envolver e construir a tal comunidade à volta dessa gente com esses direitos, ok? Simples assim. A nossa comunidade vai muito além dos direitos que temos, mas a gente tem que ter realmente direitos. Temos agora o Mundial de Futebol e teremos outros daqui para a frente. A forma de chegar a esses direitos pode implicar nós sublicenciarmos de outros, pode significar nós comprarmos diretamente da fonte e pode significar, porque nós queremos apenas uma parte, em algum momento, nunca é um modelo fácil de implementar, sobretudo numa fase inicial, nós podemos sim licenciar direitos, por obrigação temos que levar inteiro e dá uma forma, depois queremos uma parte para nós e ficamos com o resto. Teremos o direito de sublicenciar. É importante ter... Deixa-me só complementar aqui um ponto. Primeiro, são modelos mais complexos. E, portanto, para o player que acabou de chegar, provavelmente não seremos os primeiros não teremos esse formato de imediato. Não é nosso objetivo. O nosso objetivo é ter conteúdo relevante para o cliente final. Okay? Sabemos que o nosso modelo baseado em publicidade provavelmente nunca será uma compra exclusiva de direitos, sei lá, um Mundial de Futebol. Nós não visualizamos
comprar os direitos em exclusivo do Mundial de Futebol um dia na frente. Então, assim, em algum momento... Mas nunca... É difícil, o mercado tem espaço e só é maximizado. Vamos lá ver, os direitos, o objetivo de quem vende direitos é maximizar a receita, não é? E dificilmente maximizas tudo só no modelo de subscrição ou só no modelo de publicidade. Portanto, naturalmente, independentemente do balanço e do share de cada um, naturalmente, me parece, pelo menos num futuro próximo, que todos estaremos aqui numa vida ativa, dificilmente haverá um modelo único. Portanto, como o nosso modelo é no nosso DNA essa democratização do esporte, trazendo com esta linguagem jovem, moderna, nova, diferente, para um determinado segmento, reparem, nós nem achamos que o futebol todo está a mudar, ou o desporto todo está a mudar para este modelo. O nosso universo prioritário fala esta linguagem, quer assistir desporto desta forma. Mas todos nós sabemos, até num lugar como a Europa, onde a maioria da população é infinitamente maior de 40 anos e nem todo mundo tem um espírito jovem, continua a haver muito espaço para o modelo tradicional. Portanto, haverá sempre espaço também para o modelo pago. Okay? Então não acho que nós venhamos a ter nunca uma situação em que nós queremos chegar e ser o exclusivo detentor dos direitos. Não vejo, mesmo que estivesse disponível, que nós pudéssemos um dia comprar a Liga Portuguesa por inteiro para pôr de graça já lá vamos. Aqui. Já lá vamos, a Liga Portuguesa. Quero saber se falaram com o Benfica. O Benfica tem 2 anos de contrato livre, tinha, agora já assinou connosco, mas a Live Mode chegou a falar com o Benfica para mostrar interesse naqueles direitos. Eu tenho uma resposta. Eu entrei há 2 semanas, eu não falei. Então vou perguntar ao Fábio. Eu não falei. Fábio, falaram com o Benfica ou não? Assim, a gente, até complementando o que o João falou, acho que o desporto precisa da subscrição. A gente até no Brasil tem essa atuação como agência também. E é fundamental a subscrição para manter o desporto com a receita que ela precisa, para os clubes terem receita para contratar os melhores jogadores. Então é fundamental. Como eu acho fundamental também ter um pedaço disso que seja grátis e que seja acessível a todos. Porque, inclusive, o acesso grátis faz com que exista o aumento da demanda que gera mais subscrição. Quando você fecha tudo, você tem um dificuldade. É quase como uma loja cuja montra está tapada, né? E você gera o quê? Você gera um incentivo à pirataria. Sim. Então, eu acho que fechar tudo é ruim para o desporto e eu acho que abrir tudo é inviável para o desporto. Eu acho que o ideal é o equilíbrio, onde você gera uma demanda alta, gera subscrição que acaba pagando a conta. A gente vai falar com todos os players do desporto sempre. Então, qualquer um que você perguntar, a resposta vai ser sim. A gente quer falar com todos. Mas falaram em concreto com o Benfica? O Benfica teve num processo à procura de uma... Quando a gente conversou com o Benfica, ele já tinha acertado o contrato. Mas a gente tem relação com eles, uma relação boa, assim, de olhando coisas para frente, outras oportunidades, outras coisas que a gente pode fazer. Mas quando a gente esteve com eles, eles já tinham encaminhado a negociação, que me parece uma ótima negociação, inclusive. Então, voltando ao João, o Benfica já está fechado, mas há vários clubes que não têm contratos em vigor para a próxima época em Portugal. Creio que Marítimo, creio que Alverca, Santa Clara, creio eu. Live Mode pode ser uma alternativa para esses clubes ou pode ser um complemento, se quisermos, para esses clubes ou não? A pergunta é se pode ser. Pode. E quer ser? Está próxima de ser, não sei. Nós estamos, assim, temos muitas negociações. Está de olho nisso, então. Eu vou arranjar 1001 formas de fazer a pergunta para você me dar a resposta que eu... Eu não quero fugir à resposta, mas por outro lado, assim, vamos lá. A KZTV e o projeto Live Mode olham para Portugal como um projeto de continuação e de longo prazo. Então, esta oportunidade de ter jogos do Mundial de Futebol é excelente, como falámos há pouco, porque é o maior evento do mundo. E, portanto, dá-nos imediatamente uma capacidade de entrada pelo palco principal. Mas não estamos aqui para fazer o Mundial ir embora, de maneira nenhuma. Estamos aqui para construir uma proposta ao consumidor português de longo prazo. Portanto, naturalmente, estamos à procura de outros direitos e direitos relevantes que atraiam gente, uns com mais relevância, outros mais complementares, para poder ter os nossos lives e os nossos momentos e criar toda a grade e o conteúdo todo que o Fábio é ótimo a fazer. Portanto, quando a pergunta é colocada assim, sim. Quer dizer, os jogos da primeira divisão, jogos de times importantes, de clubes de futebol importantes, são obviamente interessantes para nós. Mas como vocês devem imaginar, negociações de direitos de futebol ou direitos desportivos não se podem falar até estarem assinados.
né? Então eu não tenho como vos dizer nada, a não ser estamos aqui num projeto de longo prazo, que talvez seja a questão mais importante. E portanto nós, se eu lhe perguntar se há interesse, está claramente a dizer que sim, não é? Temos, claro que temos interesse. Mas fica-me aqui uma dúvida depois de vos ouvir falar, até porque vocês continuam a defender que o modelo de subscrição tem que continuar. Mas a vossa aposta é sobretudo um modelo digital, um modelo aberto, um modelo gratuito. Há aqui algum receio, pelo menos no futebol português ou no mercado português, de tentarem ter a subscrição total dos direitos? Preferiam, por exemplo, modelos que conseguissem só ter esta vertente de explorar o digital? Ou dos players que estão em Portugal? A dúvida é se vocês é que têm receio de avançar para a compra dos direitos como um todo, ou se é os próprios players que não querem partir nas diferentes plataformas os direitos e isso é uma barreira à vossa atuação. Vamos ver, quando chegamos a um mercado como o português, que é bastante estabelecido, enfim, há sempre o receio dos atuais players sobre qualquer player novo que chega. Okay? E isso faz parte, portanto é compreensível e é normal, e por isso, como o Fábio diz, a gente procura todos os parceiros e queremos falar com todos, porque a gente acredita, claramente, primeiro, acreditamos no tal modelo que tem uma parte paga e uma parte grátis, e a parte paga, by the way, é sempre muito maior. Portanto, assim, não faria nunca matematicamente sentido ter a maior parte de um torneio todo de graça e depois ter alguns jogos pagos. Portanto, isso não faz sentido. Portanto, mas tem tido resistência dos clubes ou dos operadores em partilhar, por exemplo, a fatia dos direitos digitais? É natural que exista alguma reticência a partir do momento em que eles hoje os têm, ou pelo menos eles não eram explorados da forma que nós queremos explorar. Eu pego muito no exemplo brasileiro. Eu estava no Grupo Globo quando o Esporte Interativo aconteceu, quando a Live Mode foi criada. Havia um receio gigante e havia um player ali que dominava tudo. Depois da Copa do Qatar, do Mundial do Qatar, sim, há sempre uma concorrência por atenção, eyeballs, as pessoas têm um tempo limitado e a população é limitada. Portanto, há sempre uma percepção de divisão do tempo com outro. Mas a Live Mode provou de facto que trouxe muita gente nova que não estava mais a assistir ao desporto. E isso para a própria Globo, no Brasil, virou uma oportunidade, porque essa gente que entra, um dia pode querer ver um jogo do Galvão Bueno, ou um dia, talvez com algum ajuste também um pouquinho mais de linguagem, vai vir algumas plataformas da própria Globo. Portanto, a gente acredita aqui, como nós até estamos num estágio um pouco mais atrás de desenvolvimento digital e de oferta a este target mais jovem, eu não tenho a menor dúvida que esse receio natural de qualquer player que já está estabelecido aqui perante alguém que chega de fora, uma vez mais, depois do caso, que eu acredito vai ser um sucesso gigante do Mundial de Futebol, vão perceber que ninguém perdeu audiências e que nós trouxemos gente nova. A partir daí, teremos muito mais portas abertas, acredito, para trabalhar em parceria. Vai ser mais fácil negociar a partir daí. Negociar e trabalhar em parceria de facto. Acho que a palavra negociar soa sempre muito dura, não é? E tem um espaço gigante. Mas só complementando assim, que você perguntou sobre o ponto de vista dos clubes e das entidades. Eu não acho nem que existe uma resistência. Acho que existe... Elas não estão acostumadas a esse tipo de coisa. Então, desconhecido para elas, não é? O padrão, que é um pouco do que eu disse que aconteceu no Brasil, o padrão de qualquer entidade esportiva, do clube, era: eu vou vender todos os meus direitos para um canal só. Isso é o que eles sempre fizeram durante décadas. E quando a gente fez esse trabalho no Brasil, falou: você não precisa vender tudo para um só. Hoje tem muitos players. Você pega o exemplo dos Estados Unidos, da NFL, são muitas janelas diferentes. E eles perceberam lá que se eu vender várias janelas diferentes, eu vou ganhar muito mais do que se eu vender para um só. E a gente implementou isso no Brasil e deu certo. Aqui ainda é uma novidade. Então, qualquer pessoa, clube ou entidade que pense em direitos, pensa: eu vou vender tudo para alguém. E não necessariamente essa é a saída de ter o melhor montante de receita possível. Então, acho que não existe uma resistência, mas existe ainda uma falta de conhecimento e um histórico de ter tido sucesso nisso, que eu acho que naturalmente vai acontecer. Eu queria insistir a questão do futuro, este futuro a mais longo prazo. João, quando chegar a 2028, antes aliás, o futebol português vai viver um processo importante de centralização, vai ser vendido em pacote, as transmissões. A Live Mode quer estar aí, quer ser parceira, quer ter uma parte dos jogos, quer ajudar de alguma forma a Liga a potenciar o a valor? Resposta não poderia ter outra. Queremos. E está a trabalhar nesse sentido? A Liga Queremos. está a trabalhar há muito tempo nisso? Estamos a trabalhar nesse sentido, queremos e estamos, uma vez mais, abertos a trabalhar em parceria com os players atuais do mercado. Mas faria todo sentido, numa lógica de trazer o desporto mais relevante aos consumidores,
aos nossos clientes, naturalmente os jogos da Liga fazem todo sentido. Portanto, de novo, seria um pedaço sempre menor sobre o total de jogos disponíveis, mas temos sim todo o interesse em participar. Voltando ao Mundial de Futebol, os canais generalistas portugueses, os TDT, os clássicos, não conseguiram ainda comprar os jogos. Dizem que são muito caros. Posso perguntar quanto é que custou os direitos à Live Mod? Você pode perguntar, mas eu não posso responder. Não pode? Não, acho que não. Até acredito que pelas nossas cláusulas de negociação com a própria FIFA, eu não poderia falar esse valor. Eu gostava de perceber, claro que o número você não pode dizer, mas eu gostava de perceber a dimensão comparado com os direitos para uma televisão, por exemplo, um canal. Em Portugal, a Sport TV tem os direitos de televisão. Eu não sei qual é que é a diferença, qual é a proporção que vocês pagam por um jogo por dia que vão ter em relação àquilo que paga a Sport TV. Estamos a falar de um valor muito diferente ou não? Vamos tentar contornar a questão dando um pouco de dimensão. Faça isso. Se você olhar o mercado publicitário português, que é um mercado particularmente barato, sim, muito por causa da concorrência entre as televisões abertas, todo ele está muito abaixo do price point que seria normal para Portugal, mesmo tendo em conta o poder de compra do português médio. Se olhar para esse mercado publicitário e olharem depois o que nós vamos poder exibir e mostrar e construir com as marcas que vão entrar como anunciantes, vocês vão perceber a dimensão. Podem fazer uma certa proporção de valores. Vocês saberão, eu não sei oficialmente números de assinantes da Sport TV, não sei o tamanho do negócio da Sport TV de uma forma oficial. Ninguém sabe. Enfim, acho que há quem saiba. A Sport TV sabe, os operadores sabem. Sim. É sempre, no mundo atual, este pedaço grátis, fora o mundo da TV aberta, este pedaço grátis, ou disponível para ser oferecido em troca de publicidade versus a subscrição, é um pedaço muito menor. Isso lhe garanto. Se a proporção é 1 para 3, é 1 para 6, é 1 para 9, eu não tenho como dizer, até porque eu não sei o valor que a Sport TV paga. Mas tenho a certeza que o nosso pedaço é um pedaço muito menor. Quer dizer, a gente tem 1/3 dos jogos, não chega a 1/3 dos jogos. Sim. Fábio, não sei se viu há pouco tempo uma polémica que houve, foi com a Sport TV precisamente, que também tentou essa linguagem mais jovem. Há pouco estava a ouvi-la falar de linguagem mais jovem, de chegar às pessoas, e há pouco tempo, durante a transmissão do Portugal-México, um jogo amigável, a Sport TV tinha um grupo também de youtubers ali a falar do jogo, e um deles fez uma brincadeira durante o hino do México, foi cantar o La Cucaracha, e obrigou a um pedido de desculpas da Sport TV, uma carta da Embaixada do México. Você está preparado para isso? Isto é, muitas vezes essa linguagem jovem foge um bocadinho ao controle, e está preparado para o ricochete de muita coisa que vai acontecer? Eu acho que não tem outro jeito, assim, quando você entra no mercado tentando fazer alguma coisa diferente, e a gente passou por isso no Brasil. Você tem que assumir alguns riscos. Se você não assumir risco nenhum, vai fazer igual todo mundo faz, e aí você não tem risco nenhum, né? Então, e eu sei que aqui a cultura portuguesa é um pouco mais avessa ao risco. Mas mesmo no Brasil a gente passou por isso, e é uma adaptação, e o importante é a gente estar firme ao lado das pessoas que a gente traz, sabendo, olha, a gente sabe do risco, a gente quer que vocês usem a linguagem de vocês, vai haver uma outra situação que talvez alguém não entenda ou acha que é inadequado. A primeira vez que minha mãe viu o Cazé entrar numa transmissão, ela falou: Fábio, como é que deixa os humildes ir para a televisão assim com essa roupa? Porque ela está acostumada que as pessoas... A mãe do Fábio é Soriana do Pico, né? Minha mãe é do Pico, da Piedade. E ela achou um absurdo que ele não estava de fato ali, ele estava com uma camisa meio larga e tal. Mas é assim, né? Se ele tivesse, de fato, os jovens que são fãs dele iam falar, pô, já se vendeu pro sistema. Então, vai haver assim, né? A gente, por exemplo, na Cazé TV, e aqui a gente vai falar palavrões. Não é porque a gente queira falar, é porque algumas pessoas falam. E a gente vai permitir que elas falam do jeito que elas falam. A gente tem no Brasil um repórter que ele vem de uma região da periferia de São Paulo, que ele fala conjugação verbal toda errada. Mas é assim que eles falam. E ele fala assim na televisão. E ele representa milhões de pessoas quando ele fala daquele jeito. Mas não acha que há uma responsabilidade do seu lado? Ok, vamos falar com eles, mas muitas vezes o que eles dizem são coisas que não devem dizer. E vemos, há problemas até sociais entre os jovens, há um regresso, por exemplo, do machismo, de uma misoginia muito grande. Isso é uma linguagem também muito frequente. Não tem de alguma forma medo que não esteja a cumprir também o seu papel social de estar do lado certo da história e de estar do lado certo das coisas? Não, importantíssimo o seu ponto. Acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu digo, o falar mal, por exemplo,
exemplo, ok, não ofende ninguém, mas também temos uma obrigação de ser educativos com quem nos consome, não é? De alguma forma. Eu só queria separar duas coisas. Uma coisa é a forma do que você fala, outra coisa é o que você fala. Claro. Então, naturalmente, a gente não vai aceitar nenhum tipo de valores distorcidos, sejam de homofobia, seja de machismo, seja de qualquer tipo de coisa. Isso é claríssimo, isso é inaceitável, isso é inegociável. Isso é outra coisa. Outra coisa é a forma que você fala, que no fundo é a forma que as pessoas falam. A própria língua portuguesa foi mudando, claro, porque as pessoas foram falando diferente, né? A palavra você, ela vem de uma sequência de outras palavras que foi se encurtando até virar a palavra você. Então, você tem uma adequação da linguagem, os jovens comem um monte de letra. E é assim que eles falam. Então, tentar falar diferente deles, você vai se distanciar deles, que é o que vem acontecendo hoje com os meios de comunicação, vão se distanciando do jovem, que vai tendo seus próprios meios de comunicação. Isso não tem nada a ver com o fato de valores distorcidos que uma percentual da população pode ter, ou que os jovens podem ter. Isso é inegociável e a gente jamais vai aceitar nenhum tipo de coisa que passe por aí. Mas sim, a linguagem tem que ser a linguagem deles. Até porque, para você dar o exemplo da forma certa de fazer as coisas, a melhor maneira é usando a linguagem deles. Porque eles vão aceitar muito mais os exemplos que você pode dar. Fábio, imagino que já esteja há algum tempo também a olhar para aquilo que é o consumidor português e para o jovem português. Quais é que são as principais diferenças que sente em relação ao jovem brasileiro e quais é que são os riscos que acha que vai ter nesta adaptação ao mercado português? Eu acho que quando você analisa os jovens, não só no Brasil, em Portugal, mas no mundo, existe muito mais relação entre eles, o comportamento de idade deles, do que às vezes até o comportamento cultural de cada país. Então, os jovens de 14, 15 anos são muito mais parecidos entre eles do que uma pessoa de 14 anos e outra de 20 anos do próprio país. Porque existe hoje um comportamento global. Então, o que existe aqui em Portugal é os jovens consomem muito a internet. Eles consomem muito, inclusive, a internet do Brasil, porque aqui eu acho que ainda está pouco desenvolvidas as opções de internet e de consumo digital para o jovem. Eles acabam tendo que sair um pouco daqui. Mas você tem bons exemplos de produção de conteúdo jovem aqui em Portugal. Então, eu acho que aqui existe uma demanda reprimida até maior do que existia no Brasil. De você ter conteúdo bom, com qualidade, com os valores certos, como o Sérgio falou, mas que atendam a essa demanda. Porque hoje o percentual de jovens em Portugal com internet de qualidade é muito maior do que no Brasil, por exemplo. O número total é inferior pela dimensão, mas o percentual de jovens que têm acesso a conteúdo de streaming aqui em Portugal é maior que no Brasil. Então, eu acho que existe uma demanda, sim, e eu acho que o jovem aqui ele está sedento por ter um conteúdo que fale direto com ele. Mas não sente que não falta ainda aquela figura que vai fazer a diferença e que vai atrair o jovem, como o Casimiro foi no Brasil? Porque aqui nem o Ricardinho, nem o Ricardo Quaresma são propriamente jovens, já passaram essa fase. Mas falta-vos essa figura portuguesa ainda para... A gente, assim, acho que o caso do Cazé é um caso quase isolado, difícil ter no mundo, assim, porque foi um momento de explosão dele ali quando tudo aconteceu. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o Movimind, que vem do mundo de games e esportes, que é amigo dos jogadores da seleção, que ele tem os seus fãs e são fãs que às vezes até a gente que é mais velho não conhece, né? Eu fui conhecer quando eu fui pesquisar. E tem outros que a gente está trazendo para o time agora, que a gente deve anunciar em breve, que tem essa comunicação direta com esse público e que fala essa linguagem que às vezes até, para mim, é difícil de entender. Às vezes a gente, nas próprias redes sociais da Live Mode, que fala até de outros assuntos, eles me mostram os conteúdos e perguntam o que eu acho. Eu falo, eu acho ruim. Mostra ao seu filho. Mas essa semana aconteceu, me mostraram o que você achou. Eu falei, eu acho ruim. Chama aí 2 minutos lá dos 8 anos, o que vocês acham? Não, a gente achou engraçado. Então eu falei, então pode publicar. Se dependesse de mim, tava fora. A base do modelo da Cazé TV é um modelo de autenticidade e dessa relação direta com o fã. Então, você precisa saber o jeito de falar, a sílaba que você vai usar, a conjunção que você vai usar, porque senão você pode perder aquela pessoa. Então, de fato, assim, meu sotaque 100% brasileiro no momento, já foi 100% açoriano, quando eu vivi até os 10 anos em Ponta Delgada. Mas estou muito tempo no Brasil, o João também voltando agora, mas a nossa equipe de produção é uma equipe portuguesa, então isso é fundamental. Em cada lugar você vai ter que ter as pessoas que sabem, você precisa saber o que está sendo falado no café, qual é o assunto do comboio. Se você não souber o assunto do comboio, você não consegue ser relevante para as pessoas. O nosso mundo é um mundo de relevância e atenção. Se você não for relevante em cada segundo de oportunidade que você tem para falar com seu fã, ele vai embora, porque o mundo digital você vai embora em 2 segundos. O mundo da televisão você ainda, às vezes, demorava um pouquinho para mudar de canal. É a procura do comando, muitas vezes. Tem um ponto interessante no modelo, que a gente sempre foca muito à distância no Casimiro. E o Casimiro, obviamente, como o Fábio diz, é um caso único e tem uma dimensão gigante.
mas a grande virada vai um bocadinho além do Casemiro. É encontrado no tom que foi encontrado no Casemiro, muito, se calhar não só pela forma dele falar e se expressar e fazer os seus produtos, mas o conjunto de outros participantes que a Live Mode foi capaz de construir, e é o tal senso de comunidade e de proximidade que criou com o indivíduo que está em casa e que está no café. Okay? A gente obviamente vê sempre, e o nome é Casa TV, e ele obviamente é uma figura incontornável, mas tem toda uma fórmula à volta dele que o transformou no tal produto do amigo que está sentado ao meu lado em casa no café. E também ele não foi uma primeira escolha imediata. Então, naturalmente, nós estamos nesta fase em que estamos experimentando, procurando diferentes colas, mais do que a pessoa A ou a pessoa B, o que a gente aprendeu com o sucesso do Brasil é qual é a cola, qual é a química que vai funcionar entre o A, o B e o C. A gente pode ter 3 pessoas que são espetaculares sozinhas, mas a gente precisa dessa química de comunidade, de grupo, de amigos, para depois se estender para dentro de casa e para dentro do café. Okay? E naturalmente estamos numa fase de brinca e testa. Né? E também somos muito rápidos, aprendemos isso com a Live Mode. Que tem um exemplo prático. Um exemplo que até foi um português que hoje no Brasil cuidou do Rock in Rio e hoje cuida da escola de samba do Rio de Janeiro, do marketing. E ele teve na Cazé TV, na época da Olimpíada, lá, me conhecendo e explicando e tal, e ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, quando eu assisto a Olimpíada na Globo, e a Globo estava transmitindo, e a Globo faz um trabalho espetacular de cobertura da Olimpíada, ele falou, eu vejo a Rebeca, por exemplo, que é a ginasta brasileira, e ela é um grande ídolo para mim. Eu vejo ela com adoração máxima. Depois de uns dias eu fui assistir a transmissão na Cazé TV, e por acaso da Rebeca também, e quando eu vejo a Rebeca, eu acho que ela é minha amiga. Então, essa é a diferença da linguagem que a gente dá. Assim. E os atletas sentem isso também. Os atletas, quando vêm falar com a gente, eles vêm falar, já chega abraçando, falando, e o nosso repórter já fala, pô, que merda que você fez ali? Pô, pois é. Então, é uma relação que, no fundo, aproxima a gente do atleta e aproxima de quem está em casa também. E por isso que dá essa sensação de comunidade. Não é fácil, não tem um botão que você aperta e faz isso. Você tem que primeiro criar essa equipe que tem essa química e que gera essa proximidade com quem está jogando e com quem está assistindo, para dar essa sensação de eu vou torcer para aquele gajo ali, porque no fundo eu me sinto como um amigo dele, eu quero que ele ganhe também, e eu quero ser parte dessa vitória, e esse é um desafio que a gente tem. Bem. Eu queria só fechar perguntando se, além do futebol, em breve têm outros desportos na mira para também transmissões live, paddle, esportes, surf. O que eu posso dizer, xadrez, que eu esperado é, porque não? Espera aí, tudo depende da linguagem que a gente colocar ali. Nós queremos desporto que agregue valor e que seja querido e seguido pelo nosso consumidor. Portanto, o nosso modelo não é fechado no futebol. O futebol é, dito por muita gente, eu tendo a concordar, o desporto rei. É aquele que arrasta as maiores multidões. Portanto, o futebol parece ser uma âncora fundamental se quisermos fazer da Live Mode TV um player-chave no panorama português. Mas nem de longe nem de perto nos queremos limitar ao futebol. Portanto, estamos sim e temos conversas sobre outras modalidades, umas que têm grupos de seguidores maiores, outras que são mais específicas para o nosso target, mas a intenção é ter realmente um conjunto de diferentes modalidades que agreguem valor e que o nosso cliente quer ver. Muito bem. Está assim fechado mais um Negócios Record, o programa que faz auditoria aos números fora das 4 linhas. Obrigada, João Mesquita, e obrigada, Fábio Medeiros, por esta boa conversa também em modelo diferente. Muito obrigada. Obrigado, nós. Obrigado.